Mirela não ergueu os olhos quando o pai amarrou suas mãos com corda áspera, mas sentiu cada fibra queimar a pele já marcada de cicatrizes antigas. O cheiro de aguardente no hálito de Severino misturava-se com o odor metálico de medo no próprio suor dela, e quando ele apertou o nó final com força desnecessária, ela engoliu o grito que queria escapar. Não adiantava. Nunca adiantara. A carroça esperava na rua empoeirada do vilarejo de mineradores, e o homem ao lado dela, o mercador que Severino chamava de agente de colocação, contava moedas com dedos gordos enquanto observava Mirela com olhos que avaliavam gado. 21 anos vividos como sombra, e agora valia $60. Um abraço caloroso a todos e espero que aproveitem cada momento desta história. A mãe, Amélia, costurou o corte em silêncio, os lábios apertados numa linha de reprovação. Não pela violência do filho, mas pela existência da filha. Direito verde acinzentado como jade recém-polido, a cor que os homens procuravam nas pedras preciosas, mas temiam numa mulher. Heterocromia, dissera uma vez um médico itinerante que passou pelo vilarejo. Maldição dos céus, corrigira o padre na missa seguinte. Mirela nascera na noite em que o primeiro veio de ouro se esgotara na mina da família Cardoso. 3 bebês morreram de febre na mesma semana. Coincidência, talvez, mas numa comunidade onde a superstição tinha raízes mais profundas que as minas, coincidências se transformavam em presságios. Amélia cobria os cabelos negros e pesados da filha com lenços grossos desde que ela tinha idade para andar. Escondia-a quando visitantes chegavam. Severino a proibia de entrar na mina, de tocar as ferramentas, de olhar para os homens que trabalhavam nas escavações. Seu olhar mata a sorte alheia, dizia ele, a voz embrutecida pela bebida e pelo fracasso. 2 dias depois, a mina dele desmoronou. Matou 3 homens. O noivo sobreviveu, mas perdeu a perna direita. Aos 18, Augusto perdera a mão esquerda em acidente com o explosivo mal colocado. Jurou que fora porque ela olhara para ele naquela manhã. Não importava que Mirela estivesse trancada no porão havia 3 dias, a terceira penitência daquele mês. Amélia começara a deixá-la sem comer, água 1 vez ao dia, para quebrar a maldição com sofrimento. A lógica era simples. Se Mirela sofresse o suficiente, talvez os céus tivessem pena e retirassem a marca. Caminhava com os olhos fixos no chão, ombros curvados, passos silenciosos. Falava apenas quando perguntada, e mesmo assim em sussurros. Aceitou que era o mal encarnado, que sua existência trazia desgraça, que seria melhor para todos se ela nunca tivesse nascido. Mas havia algo que ela escondia com terror ainda maior que os olhos. Quando tocava a terra em determinados lugares, sentia calor nas palmas das mãos, como se algo vivo pulsasse lá embaixo. Metais cantavam para ela em frequências que ninguém mais parecia escutar. Ouro tinha som diferente de prata. Cobre vibrava distinto de ferro. Uma vez, aos 13 anos, dissera ao pai que sentia algo forte sob o celeiro. Severino cavara por zombaria e encontrara veio pequeno de ouro. Em vez de gratidão, batera nela até ela desmaiar. Bruxaria, sibilara ele. Não fala disso nunca mais. Janeiro de 1879 chegou com notícias que Severino esperava e temia. A mina da família Cardoso se esgotara completamente. As dívidas com o banco da cidade comercial mais próxima se tornaram impagáveis. Homens vieram cobrar. Severino vendera as ferramentas, os cavalos, as joias escassas de Amélia. Não bastara. Na manhã seguinte, mandara buscar o mercador. "Mãe", Mirela sussurrou, mas a palavra se perdeu no vento frio de janeiro. "Não", Mirela ouviu a própria voz, estranha e distante. "Por favor, pai. Perdoe por ter nascido? Perdoe por ter olhos que os assustavam? Perdoe por respirar?" Mirela olhou para trás uma última vez e viu o vilarejo onde nascera desaparecer na curva da estrada de montanha. À noite dormiam acorrentadas na carroça enquanto os homens faziam fogueira e riam de piadas que Mirela preferia não entender. Já gastara todas as lágrimas que tinha nos porões de Amélia. O mercador olhou para o céu e cuspiu. "Vamos continuar. Tem abrigo em 2 horas."
Os cavalos relincharam, assustados, e a carroça chacoalhou violentamente na estrada que já desaparecia sob a nevasca. O mundo virou de lado. Madeira estilhaçou. Correntes arrancaram. Gritos se misturaram ao uivo do vento. Mirella bateu a cabeça em algo duro e o gosto de sangue encheu sua boca. A carroça estava de lado, uma das rodas ainda girando inutilmente. As outras mulheres gemiam, mas estavam vivas. O mercador e os capangas tinham soltado os cavalos e fugido montados, deixando as mulheres acorrentadas para morrer na tempestade. Olhou para a neve que já cobria tudo, para o vento que arrancava o calor do corpo, para a escuridão que caía rápido demais. Pensara que seria no porão de Amélia, talvez, ou em alguma casa desconhecida no litoral onde o mercador as venderia. Não imaginara que seria numa montanha gelada, mas fazia sentido. Até o universo sabia que ela era amaldiçoada. As outras mulheres gritavam, puxavam as correntes, imploravam a céus que não respondiam. Mas conseguiu cerrar a corrente contra a ponta de metal até que ela cedesse. As outras mulheres a observavam com esperança, que partia o coração. Mas Mirella sabia que não havia tempo para libertar todas. Vou buscar ajuda, mentiu ela, porque a verdade, que ia tentar sobreviver e provavelmente falharia, era cruel demais para dizer. Caminhou sem direção, porque não havia direção a seguir. A neve cobria tudo. O frio mordia através das roupas finas. Os ferimentos nos pulsos onde a corrente cortara sangravam. O sangue congelando quase instantaneamente. Os pensamentos começaram a ficar confusos. Talvez fosse melhor assim. Deitar na neve, dormir, parar de lutar contra um mundo que nunca a quis. Fechou os olhos, o castanho e o verde, os olhos que tinham sido sua maldição a vida inteira, e esperou o fim. Não ouviu quando ele verificou o pulso dela com dedos urgentes e murmurou: Não, não morre, não agora. E quando ela acordasse e abrisse aqueles olhos de cores impossíveis, nada mais seria como antes. Não o frio cortante da neve, ou o entorpecimento que precede a morte, mas calor real, intenso, quase doloroso contra a pele congelada. Mirella tentou abrir os olhos e descobriu que as pálpebras pesavam como pedra. Tentou mover os dedos e não conseguiu sentir as mãos. Estava morta? Ou pior, o mercador a encontrara. Cheiro de pinho queimando. Estava envolta em cobertores pesados, tantos que mal conseguia respirar. E ao lado da lareira, uma lareira de pedra verdadeira, não o fogão tosco da casa de Severino, estava um homem. Barba ruiva fechada que escondia metade do rosto. Olhos azuis que não a fitavam diretamente, mas observavam de soslaio enquanto mexia algo numa panela pendurada sobre o fogo. Ele despejou líquido fumegante numa caneca de estanho. Caldo. Vai beber devagar. Por um momento longo, apenas o crepitar do fogo encheu o silêncio. O medo se transformou em algo diferente, mais confuso. Mirella conseguiu mover um braço, depois o outro. Os pulsos estavam enfaixados com tecido limpo, onde as correntes tinham cortado. Alguém limpara os ferimentos. Alguém a tirara das roupas molhadas e a envolvera em cobertores secos. Desculpa, ela sussurrou, porque era a primeira palavra que sempre dizia. Desculpa por existir, por causar problema, por estar viva. O momento de reconhecimento, o recuo instintivo, o medo. Tinha outras mulheres, ela disse quando conseguiu falar de novo. Na carroça, acorrentadas. Mas vou procurar mesmo assim. Já devem estar há 2 dias daqui. Acordou com luz do dia filtrando através de janela pequena. O homem tinha ido. A porta da cabana estava entreaberta, corrente de ar frio entrando. O cão permanecia, deitado aos pés da pilha de cobertores onde ela estava, como guardião peludo. Tudo doía, mas era dor de músculo machucado, não de osso quebrado. Conseguiu ficar de pé, cambaleante, e olhou ao redor pela primeira vez com olhos claros. A lareira dominava uma parede construída com pedras do rio lisas e escuras. Havia mesa de madeira, 2 cadeiras, prateleiras com panelas de ferro e ferramentas cuidadosamente organizadas. No canto oposto, cama estreita com colchão de palha. E em toda a superfície disponível, pedras. Mirella aproximou-se fascinada. Pedras de todos os tamanhos e cores,
arranjadas em fileiras sobre prateleiras de madeira. Algumas polidas até brilhar, outras ainda brutas da terra. Quartzo branco como neve. Ágata com listras de vermelho e cinza. Pedra de rio preta que refletia a luz. E ali, num lugar de honra sobre a lareira, idêntica ao seu olho direito, aquele que Amélia sempre cobria com lenço, aquele que Severino chamava de marca do demônio. Carregava algo envolto em lona. Ele apontou para a pedra de jade na mão dela. Mirella nem percebera que a segurara. Quer ficar com ela? Os dias seguintes se desenrolaram em padrão estranho. O homem, Vicente, ela descobriu quando ele murmurou o nome ao cão. Trazia comida e se afastava. Deixava pão fresco na mesa e água limpa na jarra. Colocava lenha no fogo sem olhar para ela. À noite dormia do lado de fora, no celeiro pequeno onde guardava ferramentas, e deixava a cabana para Mirella. Ficou em silêncio por tanto tempo que Mirella pensou que não responderia. Esse gesto nos ajuda a trazer histórias que emocionam e inspiram. Vamos continuar. Ouro forma quando água quente sobe das profundezas, explicou ele. Voz mais suave ao falar de pedras do que de qualquer outra coisa. Pressão e calor, milhares de anos. Depois esfria e cristaliza nas rachaduras da rocha. Severino nunca explicara nada, apenas proibira. Mas Vicente falava de geologia como outros homens falavam de religião, com reverência e admiração. Vicente franziu a testa. O que foi? Depois acenou com a cabeça e guardou a pedra. Quando estiver pronta para falar, eu escuto. Mas Vicente não parecia temer nada. Caminhava pelas montanhas sozinho. Trabalhava explosivos com mãos firmes. Dormia num celeiro frio para que ela tivesse a cabana quente. Vicente entrou na cabana encharcado, tremendo de frio. Mirella insistiu que ele ficasse dentro. Havia espaço suficiente, ela dormiria perto da lareira. A chuva tamborilava no telhado. Enterrei os dois sozinho. Jurei nunca mais me aproximar de ninguém. Tudo o que eu amo é destruído. Conhecia a culpa que não tinha lógica, que existia apenas porque precisava existir em algum lugar. Mas olhando para Vicente, para a cabana que ele construíra com as próprias mãos, para as pedras que colecionava porque achava beleza nelas, a picareta ressoou contra a rocha e o impacto vibrou pelos braços. Vicente observava com expressão estranha. Gostou. Mirella aprendeu a ler a rocha, a identificar veios promissores, a preparar cargas de explosivo com mãos cada vez mais firmes. Vicente ensinava com paciência infinita, corrigindo erros sem nunca fazer ela se sentir estúpida. Foi num fim de tarde de março, o sol pintando as montanhas de dourado que aconteceu. Mirella apoiou a mão contra a parede da mina para recuperar o fôlego e o som a atravessou como relâmpago. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. 3 pés para baixo, tem veio grosso. Mirella forçou-se a manter os olhos nele, no castanho e no verde que a tinham marcado a vida inteira. Os metais cantam, sempre cantaram. Meu pai disse que era bruxaria, que eu era. Olhou para Mirella. Depois fez algo completamente inesperado. Isso não é maldição, menina. Isso é presente divino. Vicente a deixou chorar, apenas ficou perto, presença sólida e segura. Porque naquele mesmo dia, a 50 milhas de distância no vilarejo de mineradores, Augusto Cardoso ouviu rumor interessante. Um mineiro solitário que trabalhava sozinho há anos tinha encontrado fortuna da noite para o dia. Ouro mais puro que qualquer um já vira. E quando Augusto perguntou ao mercador de suprimentos sobre o homem, obteve descrição que incluía detalhe curioso. Tinha moça jovem ajudando na mina. Moça com cabelos negros e olhos de cores diferentes. A irmã tinha dom de farejar ouro, e dom assim pertencia à família Cardoso. Homens vindo, do vilarejo de mineradores, dizem que vem buscar moça roubada. O menino ofegava, apoiado nos joelhos. O líder tem só uma mão. Diz que a moça é irmã dele. Ela era propriedade da família Cardoso, e propriedade não escolhia seu próprio destino. Tenho posição alta, e tenho razão. Ela tocou o braço dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa. Eu sei que você lutaria, mas isso não vai resolver. Se você fere um deles, te enforcam por assalto. Se você mata um deles, te enforcam por assassinato. E se você morre... A ideia de Vicente morto, de perder a única pessoa que a tratara como humana, era insuportável.
Atravesso as montanhas se precisar. Mas você me ensinou a segurar picareta. Me ensinou que meu dom não é maldição. Ela puxou a pedra de jade do bolso. Você me deu isso e disse que era minha cor. Como se olhos diferentes fossem algo bonito, não monstruoso. Não vou fugir de novo. Não vou deixar você lutar sozinho. Isso é minha batalha. Homens desesperados, atraídos pela promessa de parte no ouro da irmã, que ouvia onde os metais dormiam. Ele pregara no domingo anterior sobre bruxas que seduziam homens honestos e roubavam suas almas. Sobre mulheres que tinham pacto com o demônio e eram marcadas com sinais, olhos de cores diferentes, por exemplo. Mineradores do vilarejo próximo juntavam-se ao grupo, curiosos ou supersticiosos. Uma mulher que previa onde estava ouro era bruxa ou santa. E se fosse bruxa, o que fazer com ela? Trazer de volta para casa, Augusto declarou voz alta. Ela é minha irmã. Foi raptada por aquele mineiro ermitão. Tenho direito de recuperá-la. Vi quando você amarrou aquela moça e a vendeu para mercador de escravos, ela disse. Voz clara apesar da idade. Vi as correntes. Ouvi ela implorar. Não era resgate, era venda. E sei que Vicente Andrade é homem honesto. Se ele abrigou a moça, tinha razão para isso. Ele caminhava à frente, rifle no ombro, mas não apontado. Trovão ao lado, pelo eriçado. E atrás deles, Mirella, cabeça erguida, olhos abertos, sem lenço cobrindo os cabelos. Augusto apontou com o coto da mão esquerda. A ladra! O mineiro a raptou e agora usa a bruxaria dela para encontrar ouro que pertence a nós. A vendeira velha cuspiu as palavras. Perde o direito de chamá-la de irmã quando amarra e vende como gado. O homem que a trancara em porões e a culpara por cada desgraça que caía sobre a família. E sentiu. Nada. Nem ódio nem medo. Apenas vazio onde antes havia pavor. Mais alto agora. Você me vendeu como coisa amaldiçoada. Mas coisas não falam e eu falo. Coisas não escolhem e eu escolho ficar. A pedra rolou na terra empoeirada da praça central, brilhando verde acinzentado sob o sol da tarde. E o que dizem é que há ouro sob os pés de todos vocês, mas só eu sei onde. Dom que Deus deu a ela, assim como dá força aos homens ou visão às águias. Quantos perderam anos procurando ouro que não estava lá? Ela pode ver o que vocês não veem. Isso é maldição ou dádiva? E os bebês que morreram quando nasci? Febre que varreu o vilarejo. Metade das crianças daquele inverno morreu. Vocês transformaram coincidências em maldição porque precisavam de alguém para culpar. Fazia sentido, mais sentido que maldição sobrenatural. Se achar veio que vocês possam minerar, provo que sou dádiva, não maldição. E vocês me deixam em paz. Se falhar, engoliu. Se falhar, vou embora sozinha, sem luta, sem Vicente intervindo. Passou os 2 dias seguintes caminhando pelo território. Não apenas o vilarejo próximo, mas expandindo, até o vilarejo de mineradores onde nascera, até as terras ao redor. As pessoas a observavam com medo e curiosidade. Algumas faziam sinal da cruz quando ela passava. Outras apenas olhavam, aguardando. Os metais cantavam para ela em frequências únicas. Ouro era nota alta e pura, prata mais suave, cobre tinha vibração quente. Sinestesia que nunca entendeu, mas sempre possuiu. E aqui, nestas montanhas velhas, os metais cantavam forte. Marcou os locais. Os proprietários escavaram por curiosidade e acharam o que ela prometera. Não fortunas, mas ouro suficiente para melhorar vidas. No segundo dia, Mirella caminhou pela praça central do vilarejo de mineradores. Passou pela escola, pela taverna, e parou em frente à igreja, onde ela aprendera que era monstro aos olhos de Deus. Aqui, ela disse para a multidão que se reunira, sob a igreja, 15 pés de profundidade, veio que atravessa todo o comprimento da estrutura. E vai continuar lá, cantando sob seus pés toda vez que você pregar sobre demônios. Espesso e brilhante, serpenteando pela pedra como veias de sangue dourado. Não tinha resposta para ouro encontrado sob sua própria igreja. Não tinha explicação que não fosse admitir que estava errado. Isso não prova nada, ele tentou desesperado. Podia ter visto sinais na rocha. Ela era minha, ele murmurou. Eu a criei. Sentiu pena, mas não amor. Amor morrera nos porões onde ele a trancara. E atrás deles,
A multidão começou a se dispersar. Alguns para escavar ao redor da igreja, outros para pedir consultoria de Mirella, outros apenas para espalhar a história da moça que ouvia a terra cantar. Olhou para ela, os olhos azuis sérios. A cabana de Vicente tinha crescido. Paredes expandidas, segundo quarto adicionado, varanda onde Mirella sentava nas tardes para observar as montanhas. Não era apenas cabana agora, era lar. Tinha cabelos negros da mãe e olhos desiguais. Esquerdo azul, direito castanho. Vicente o chamava de pequeno tesouro e beijava cada olho toda noite antes de dormir. Menina, 2 semanas de vida, olhos ainda escuros demais para saber que cor seriam. Ensinava mulheres jovens a trabalhar com explosivos, habilidade que Vicente lhe dera e que ela passava adiante. Nunca cobrava de quem não podia pagar. Vicente ainda trabalhava a terra com as próprias mãos, mas agora tinha sócios ocasionais. Aprendera que não precisava ficar sozinho para estar seguro. Mirella a recebera educadamente, oferecera chá, ouvira as desculpas. Severino morrera de bebida e dívidas 2 anos após o confronto. Mirella não fora ao enterro. Augusto vivia ainda, mas nunca mais aparecera. Trabalhava como ajudante numa mina a dias de distância, o orgulho quebrado junto com o coto da mão. Vicente saiu da mina agora, suor manchando a camisa, barba ruiva brilhando ao sol. Sorriu ao ver a família no quintal, sorriso que vinha fácil agora, não mais raro como nos primeiros anos. Pensei em polir para você. Ele tocou o rosto dela com dedos gentis. Combinaria com esses olhos. O menino apontou para o penhasco ao leste. Tá cantando alto. Os olhos desiguais brilhavam de empolgação. Trovão deitou aos pés deles, rabo batendo preguiçosamente. O sol começava a descer, tingindo as montanhas de dourado e rosa. Para os filhos que nunca saberiam o que era ter vergonha dos próprios olhos. Sua cor, ele dissera então como dissera na primeira vez. A cor que fazia ela ser única. E que família verdadeira é quem nos escolhe, não quem nos rejeita. Ela transformou vergonha em poder, maldição em bênção, e descobriu que o dom que a família temia era exatamente o que a tornava extraordinária. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Comente o que mais te marcou na história de Mirella. Foi a coragem dela ao enfrentar a família? A transformação dos olhos de maldição para dádiva? Ou o amor de Vicente que enxergou beleza onde outros viam imperfeição? Obrigado por estar aqui e até a próxima história que tocará seu coração.